Bom, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o princípio básico de alocação de uma lista simplesmente encadeada. A principal diferença que eu queria salientar, deixa eu compartilhar aqui com vocês, é que quando a gente estava criando um vetor, dinamicamente ou não, a gente solicita ao sistema operacional um bloco contíguo de memória, do tamanho que a gente necessita para resolver a aplicação que a gente está interessado. E aí é garantido que esse bloco ele ocupa um espaço contíguo de memória. Tanto é que é essa prerrogativa que permite a gente fazer saltos e indexar um vetor, fazer saltos ou aplicar aritmética de ponteiros para navegar de um elemento para outro, e permite que a gente acesse uma posição específica usando índices, que nada mais é do que um salto a partir do endereço base do vetor. A lista encadeada, por sua vez, ela não tem esse tipo de garantia. Você não consegue garantir que os blocos de memória vão estar um ao lado do outro. E esse é o princípio básico, é uma das vantagens da lista, justamente é isso, você não ter essa garantia e poder requisitar memória apenas quando necessário. Então, é necessário que exista algum tipo de mecanismo que consiga conectar esses blocos entre si. Então, nesse vídeo aqui, eu queria só mostrar o princípio básico de como é que a gente faz para declarar um bloco que vai fazer parte de uma lista e de que maneira que a gente consegue alocar esse bloco de memória. Né? No vídeo posterior, eu vou mostrar como é que esses blocos são conectados para formar uma lista simplesmente encadeada. Então, simbolicamente, a gente vai apresentar esse bloco como sendo esses dois elementos contíguos aqui. O bloco ele vai ser implementado, vai ser codificado como sendo um struct, né? uma estrutura heterogênea. E ele vai possuir, em geral, ele possui dois campos. Um campo que é a informação que você deseja guardar na lista, está aqui info, e um outro campo que é onde vai ser armazenado o endereço do próximo elemento na sequência, que seria um ponteiro. Então, normalmente esse aqui vai ser declarado como um ponteiro, vai guardar endereço, 408, por exemplo, simbolizando como ele apontando para um outro bloco de memória que possui uma outra parte da lista, por exemplo. Esse bloco, por sua vez, pode estar apontando para nulo, indicando que a lista acabou ali. E nessa parte da frente, você vai ter um valor que você quer armazenar na lista. Então, se a lista for, por exemplo, uma lista de letras, de caracteres, você vai ter aqui um caractere armazenado nesse campo. Se sua lista, por sua vez, for uma lista de inteiros, você vai ter aqui um número armazenado nesse campo, e assim por diante. Então, para tornar esse conceito de nó de lista mais genérico, a gente vai utilizar codificação por templates. Então, o uso de template permite que eu declare um nó genérico, que a princípio a gente não sabe o que ele vai guardar, a gente só vai decidir o que ele vai armazenar quando o cliente for declarar esse nó, ou quando ele for criar a lista, no caso, específica de conjunto desses nós. Então assim, o uso de template facilita essa generalização do que uma lista pode armazenar. Então, ao invés de declarar antecipadamente que esse cara aqui, o campo info, vai guardar um inteiro, nós vamos dizer que ele vai guardar o tipo T, que é um nome de variável típica de template, né? T maiúsculo. Mas, independente do template que a gente vai usar aqui, o campo next sempre vai ser um ponteiro para o próximo nó na sequência da lista. E é justamente assim que ele consegue estabelecer uma sequência linear dos elementos. Então, aqui seria o bloco 408 na memória, esse aqui poderia ser o bloco 250 na memória, e assim por diante. Então, a ideia desse vídeo é só mostrar como é que a gente cria esse bloco, como é que a gente declara o bloco e como é que a gente pode instanciar esse bloco no heap. Aqui, então, a gente tem uma típica declaração de um nó, usando templates, né? Já que se trata de um nó template, a gente tem que usar no começo, antes da palavra struct, a palavra reservada template, type name e o nome da variável que vai representar um template. O nome do struct é node, para ser bem sugestivo. Aqui é a declaração do campo info e aqui é a declaração de next, que ele é o quê? Uma variável que guarda endereços de outros nós, node asterisco. E para tornar o processo de manipulação de lista mais fácil, eu já criei aqui embaixo um construtor default. O construtor nada mais é do que um método, né? Uma função, digamos assim, declarada dentro do struct,
que permite você inicializar os campos desse struct. Então, esse node, esse construtor, ele tem que ter o mesmo nome do struct, né? E ele recebe como argumentos o dado que você quer guardar, eu coloquei na variável data aqui, e o ponteiro para onde ele vai apontar se houver necessidade. Então, a princípio, como a gente está utilizando aqui parâmetros default, se o cliente não colocar nenhum valor na construção, o dado inicial vai ser um dado default, um dado padrão. Por exemplo, se for inteiro, vai ser o número 0. Se for um caractere, vai ser o caractere vazio. E o endereço padrão que vai ser colocado aqui é no PTR, que é 0, indicando que não aponta para ninguém. Então, basicamente, o que o construtor faz é pegar essas variáveis de argumentos e colocar nos campos correspondentes. O data vai para info e o n vai para dentro do next. Tá? No cliente, se eu quisesse criar um nó solto, sem estar necessariamente vinculado a uma lista, eu tenho que seguir o mesmo princípio que eu uso com qualquer alocação dinâmica, que é declarar um ponteiro que vai guardar o tipo que eu quero e, em seguida, utilizar o comando new para requisitar essa memória no heap. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero criar um nó que guarda inteiros. Então, basta declarar node e aí informar que se trata de um nó que guarda inteiros, colocar o asterisco, que seria uma indicação para o compilador que eu quero uma variável que guarda endereço. E, em seguida, eu vou chamar isso aqui de n, por exemplo, só para dar esse exemplo inicial. Então, eu tenho n, e em seguida eu já digo que ele vai ser um novo o quê? Um novo node do tipo inteiro. E aí entra a chamada do construtor. Eu poderia parar aqui. Se eu fizesse dessa maneira, ele vai criar um nó que possui 0 como informação e aponta para ninguém, para null PTR. Mas eu já posso, se quiser, criar um nó aqui, inicializando, por exemplo, com 5 e deixando null PTR lá como padrão. Então, eu já vou criar esse nó, esse novo nó com a informação 5 armazenada no campo info. Tá? Vamos ver como é que seria isso aqui na memória, na nossa representação de memória. Então, aqui eu tenho o desenho de memória correspondente a esse trecho de código que a gente acabou de examinar. A gente tem a declaração da variável n. Aqui eu fiz ligeiramente diferente, eu quebrei aquela declaração barra inicialização em 2 comandos separados. Eu tenho somente a declaração do n. Então, a princípio, ele começaria com um lixo de memória, você não sabe que endereço que ele está apontando, mas logo em seguida eu já corrijo isso dizendo que n recebe um bloco de memória correspondente a um nó que é capaz de guardar inteiros. E já aproveita e inicializa esse nó com o valor 5. Então, isso faz com que no heap seja alocado um bloco de memória correspondente a um nó, com o valor 5 preenchido, e por default, aqui seria nulo, que a gente representa por um 0. Mas, assim, em termos visuais, a tradição é você representar esse ponteiro como sendo um aterramento, né? Então, você tem aqui uma seta que vai ser aterrada, indicando o fim da lista. Tá? E vamos supor que esse bloco está na posição 310 de memória, e é justamente esse endereço inicial do struct que vai vir para cá. Então, o n vai guardar 310 aqui na casinha, e a gente simboliza isso com uma setinha saindo da memória stack para o heap, como a gente fez anteriormente com o vetor. Então, aqui eu estaria criando um bloco isolado do tipo nó que guarda inteiros. Então, a ideia de construir uma lista simplesmente encadeada é justamente você criar vários desses blocos, tantos blocos quanto você queira, para armazenar os elementos que você deseja guardar em uma lista e conectar esses blocos utilizando o campo next. Então, só para lembrar, para quem não... Só para lembrar, né, que a gente tinha discutido anteriormente, esse é o campo inf e aqui é o campo next, que guarda o endereço. Ok? A gente tem esses dois campos aqui. Então, para finalizar, essa operação de alocação de um bloco é a que a gente vai utilizar como base para todas as operações de manipulação de lixo, desde a criação até a remoção. No caso da remoção, vale a pena indicar aqui qual é o comando que desfaz essa criação. Vamos voltar aqui para o código para ver como é que isso poderia ser feito. Suponha que você já fez o que você queria aqui com a lista. Aqui, trabalhou... No caso aqui não é lista ainda, né? Trabalhou com nó, da forma que você... com nó, da forma que você quis. No final, você precisa liberar a memória de volta para o sistema operacional. Isso é feito com o comando delete.
Você coloca delete e o nome do ponteiro, isso faz com que o nó seja liberado. Tá? Então, isso aqui no nosso esquema de desenho, então isso aqui seria equivalente a eu pegar simplesmente esse bloco inteiro de memória e apagar, liberando a memória de volta para o sistema operacional.